Seja bem-vindo a mais um programa da Riqueza Canalizada. Hoje eu estou com uma convidada espetacular, Lívia Bevilacqua. Lívia, conta pra gente um pouquinho como você decidiu ser psicóloga, toda essa trajetória sua. Então, na verdade, eu tive muita influência da minha mãe, que é psicóloga, e o meu pai também. A gente desde nova estava no hospital com ele, meu pai é médico, e desde ali eu sempre tive um prazer em cuidar de alguma forma, e eu sempre pesquisei quando eu comecei a pensar na minha profissão, como eu poderia de alguma forma ouvir as pessoas. E eu vi ali o caminho pronto quando a minha mãe começou a contar sobre a profissão dela, e meus olhos começaram a brilhar. E aí eu fui indo para essa área assim de interesse, e já no ensino médio já tinha certeza já. No ensino médio você já tinha certeza? Já era assim, psicóloga dos meus colegas, aquela amiga que senta e ouve e fica... Até hoje, né? Até hoje escuta bastante, mas agora também na área profissional, né? Exato. E você, como que você foi esse processo quando você descobriu que gostava, né, de psicologia, na área de formação, se você decidiu chegar a uma pós, algo diferente, um caminho diferente? Sim, quando eu entrei na psicologia, eu queria casar o hospital com a psicologia. Esse era o meu interesse, porque eu tinha desde nova sempre esse interesse em estar dentro do hospital. Mas depois, ouvindo orientações do que é realmente o hospital, porque eu tinha a cabeça de uma criança no hospital, né? Sim. Então eu fui entendendo que talvez não era a área que eu queria. Mas eu sempre tive esse interesse. E aí eu fui pesquisando algumas pós, né, na área e tudo. E ali eu descobri a pós da psicologia do sono. E eu comecei a me interessar porque minha tia é médica do sono. E eu sentei para conversar com ela logo no fim ali da faculdade. E ela falou: Lívia, é uma área tão incrível, porque todos nós, se a gente entendesse a necessidade do sono, né, na nossa vida, e o quanto ele interfere tanto na qualidade quanto na má qualidade, né, da nossa vida, dos nossos hábitos e tudo. E eu comecei a me interessar e vi ali uma porta para fazer essa pós. Foi então que eu decidi fazer a pós em psicologia do sono. Muito legal. Mas você só atua nessa área ou não? Não. Quais são os seus pacientes, a idade, né, o público que você normalmente atende? Normalmente é criança e adolescente, e é um público que eu tenho facilidade mesmo, por isso eu fui afunilando para ele, mas também atendo adultos. Já atendi idosos, mas hoje eu estou mais com o público criança e adolescente. Público da psicologia do sono, também criança e adolescente, porque tem muitos casos das mães procurando, né, porque a criança não dorme direito e tudo, então eu acabei focando bem dentro da pós também na fase de criança e adolescente. E como que você descobriu que você tinha mais habilidade, você gostava mais de trabalhar com crianças e adolescentes? Porque desde nova na igreja eu estava ali com eles. Desde quando eu tinha 15 anos eu estava cuidando de criança. Isso na igreja mesmo. E depois fui crescendo também cuidando de adolescente. Então, ali dos meus 18 até hoje, sempre tive contato com adolescente. De criança desde os 14, 11 anos, eu sempre gostei de criança. Então, essa é uma área que eu sempre tive facilidade de trabalhar, de conversar, de ouvir. Eu tinha não só facilidade, mas interesse em ouvi-los. Então, eu acho que dentro da minha profissão não poderia ser diferente. E qual é a importância da psicologia para essas crianças e esses adolescentes? Você como, né, uma psicóloga, você acha importante esse acompanhamento? Essa fase, principalmente a fase ali da adolescência, é uma fase que poucos entendem. Poucos conseguem acessá-los, né? E a necessidade de ouvi-los, porque é uma fase de preparação. A gente fala que eles estão sendo preparados para a vida adulta, tanto emocionalmente quanto fisicamente, as mudanças corporais. Então, se você não para ouvi-los, você tem um problema, né? Com certeza vai existir alguma lacuna, que vai faltar alguém que precisou aconselhar ou estar perto ou só acolher, né? Então, de alguma forma, essa é uma fase que não necessariamente precisa quando meu filho está muito ansioso, eu preciso que ele faça terapia. Não. Muitas vezes ele precisa só ser ouvido.
porque é uma fase difícil, né? O adulto se comunicar com o adolescente é difícil. Porque tem ideias muito diferentes e por mais que a gente já tenha vivenciado na adolescência, a gente sai dessa fase, então a gente passa a não entendê-los. Mas, claro, que dentro da psicologia eu comecei a ter acesso a também compreender a cognição deles, a limitação, né? A maturidade. A gente não pode falar com eles como se eles entendessem a gente na nossa linguagem, né? A gente precisa acessá-los de forma fácil, da forma como eles entendem também. Então, eu acho que é extremamente importante ter alguém que vá acessá-los de alguma forma, além dos pais, claro, mas um profissional que vá estar acompanhando. E a criança também, né? Por passar por uma fase... O cérebro ainda é muito vulnerável e extremamente imaturo. Então, muitas coisas podem ser frustrantes e traumáticas, até chegar a ser um trauma. Então, a infância também precisa estar muito sendo, assim, acompanhada mesmo por um profissional, eu acredito. Muito legal. É muito interessante que hoje em dia essa correria, essas rotinas, né, dos pais com os filhos acaba permitindo que eles fiquem mais acesso à internet, né, à televisão, né, não sei se é tanta televisão, eu acredito que seja mais redes sociais, né, e antecipadamente, né, numa idade, né, muito precoce. Exato. E não tem esse relacionamento com os filhos. Você tem esse atendimento também com os pais? Sim. Ou não? Você só faz mesmo com as crianças e os adolescentes? Sim, de extrema importância, porque a orientação de pais, que é como a gente chama, né, nesse caso em que os pais vão estar sendo acompanhados também, é para conseguir fazer essa conexão entre filho e pai, né? Não tem jeito da gente simplesmente acessar o filho, mas não acessar o pai. Né? Então, fazer com que de alguma forma exista essa ponte de comunicação, porque, como eu disse, o adulto acaba se comunicando de forma não compreendida para o adolescente ou para a criança. Então, fazer essa ponte é extremamente importante, né? Dos pais conseguir também acessar os filhos, porque não adianta a criança ou o adolescente ter esse acesso aqui no consultório, mas chega em casa não tem, né? Chega em casa ninguém escuta, ninguém ouve, ninguém entende. Então, é justamente também trazer os pais nesse processo para também entendê-los, para também ouvi-los e acolhê-los naquilo que eles acham que não é nada para eles, podem ser, né? Para a criança, para o filho, pode ser. Nossa, é uma profissão muito importante, né? Muito legal e inspirador também, né? Eu queria saber sobre o seu trabalho como empreendedora, né? Como que hoje você está atendendo nesse consultório, né? Sim. Mas como foi esse processo para você até chegar hoje? Porque você não só, simplesmente tinha um lugar sempre fixo, né? Não. Conta pra gente como que foi essa trajetória. Foi longo, na verdade, assim, eu sou formada só há 3 anos, vai fazer 4 anos esse ano, mas assim, não foi fácil. Porque logo quando eu me formei, aquela coisa, mãe, vou trabalhar com você, mas muita gente não confiava, porque é difícil você confiar. Primeiro que eu era muito nova, me formei com 22 anos, e segundo que, assim, confiar em alguém que a vida do seu filho, ou a sua vida, a sua intimidade, alguém que você não conhece, que você nunca ouviu falar, e Taubaté é muito assim, né? Você precisa ouvir falar dessa pessoa. Então, apesar da minha mãe ter facilitado esse caminho para mim, não foi fácil. Então, a princípio, eu fui para uma clínica de plano de saúde, trabalhei também voluntário, até hoje eu estou nessa área também voluntária, para ganhar experiência e também para acessar novas realidades, né? Não só a realidade de clínica, que é um pouco elitizada. Sim, é um pouco assim também de propósito, né? Sim, eu entendo que você atende o particular, você tem a sua clínica, mas você entende que como uma carreira de propósito, você também precisa permitir acesso a outras pessoas. Exato, e por isso que eu dei essa continuidade ao voluntário. No início, mais para ganhar experiência, e depois eu fui entendendo o quanto aquilo era importante para mim como profissional. Sim. De estar ali ouvindo novas realidades e entendendo algo que talvez no particular eu não entenderia. Então, eu entendi a necessidade de continuar e até então eu faço, né, o voluntário. E hoje eu estou aqui nessa clínica junto com a minha mãe, a gente faz, né, tem todo um trabalho, mas o que eu vejo assim do empreendedorismo na minha vida é que é a liberdade de atuação, em que eu posso fazer a minha agenda da forma como eu
Quero, né? Que no plano, logo quando eu entrei, era um pouco limitado. Ali você tinha que ir meio que seguir a agenda que eles te propunham seguir, no tempo limitado que eles te colocam, que eu acho muito pouco. Então eu tive essa dificuldade no início e hoje a liberdade que eu tenho de estar encontrando um lugar em que eu posso, assim, colocar o tempo que eu quero, montar a minha agenda, é sem igual, assim, é uma facilidade que eu não encontrei em outras áreas. E uma vantagem de ser empreendedora? Eu acho que é exatamente essa, a liberdade de estar montando uma agenda completamente conforme a minha necessidade e a necessidade de um paciente. Muitas vezes o paciente está em crise, por exemplo. E aí o plano limita aquele tempo. Ele fez uma sessão, a não ser que ele seja... Entende? Então, assim, eu acho que, não só falando de plano, mas hoje eu consigo perceber o quanto eu tenho essa liberdade de, se o paciente tem a necessidade de novamente fazer um outro atendimento essa semana, eu encaixo, eu dou um jeito na minha agenda. Ou se eu tenho necessidade de fazer uma viagem, eu posso dar um jeito de tentar encaixar todos num dia só ou transferir para a próxima semana. Então, essa liberdade mesmo de poder fazer da forma como tanto vai alcançar as minhas necessidades quanto a do meu paciente, de fazer esse encaixe perfeito. Assim. E agora, assim, a dificuldade que você mais teve nesse tempo, como, né, nesse processo de empreendedora? Eu acho que dá uma sensação de que a gente está sozinha. Assim, nossa, e se eu fizer algo errado, vai cair nas minhas costas, porque, querendo ou não, a gente trabalha com áreas, assim, que vai interferindo no judicial, áreas de abuso, então a gente fica com bastante medo de estar fazendo algo que que, querendo ou não, a gente está sozinho, encarando aquilo sozinha, né? Então, por ser autônoma, no início foi a principal dificuldade que eu tive, assim, será que eu posso isso? E aí eu tinha que o tempo todo correr no código de ética, eu posso ou não posso? E aí enquadrar o paciente, porque muitas vezes o paciente ele não entende esse limite, esse enquadramento que nós precisamos ter dentro da profissão para respeitar a nossa ética, né? E muitas vezes eles querem que a gente fale com ciclano e vai entrando dentro da família e tem um certo limite, né, para o profissional. Sim. Então, o que me ajudou muito é tanto ter o apoio da minha mãe, que é psicóloga, e ela falava, Lívia, isso é perigoso e tudo, cuidado, botar esses limites, mas também de estar sempre estudando e vendo que é vedado ou não o psicólogo, que eu posso ou não fazer, porque é uma área muito delicada. Trabalhar com pessoas é muito bom, mas também muito delicado. Então, você acessa vidas, você precisa ter esse cuidado. Muito importante, né? Muito importante todo esse processo. E entender, né, o limite, não só como paciente, mas como você, Lívia, né, psicóloga, você também é uma pessoa, você também tem que entender o seu limite, né? Muito legal, Lívia. E, é claro, a gente precisa deixar um recadinho para quem assiste a gente, para quem está acompanhando, sobre essa, né, trajetória. O que você achou mais importante, ou uma motivação que eles possam aprender com você? Já mais do que a gente aprendeu aqui. Eu acho que a maior motivação, assim, pelo menos para mim, que eu acredito que eu possa deixar, é acreditar que existe um propósito, que você até citou. Existe um propósito muito maior que a gente mesmo. Então, às vezes a gente encara dificuldades, como eu falei, as dificuldades, as vantagens e tudo, mas acho que a maior motivação que a gente tem que ter é que a gente não faz isso só pela gente mesmo, ou por aquilo que a gente pode receber, ganhar, mas por um propósito, por algo muito maior. Então, eu acho que a motivação é saber que você enriquece a sua vida conhecendo outras pessoas, você enriquece a sua caminhada e você vai com certeza chegando num lugar assim que você sabe que você está acessando algo que é além de você, assim, que você não poderia acessar, que eu acho que é o propósito, é mais do que onde eu poderia alcançar com as minhas forças. Sim. Assim. Eu vejo que, olhando assim, né, ouvindo você falar, eu entendo que o psicólogo ele é um investidor. Ele investe na vida das pessoas, né? Sim. O tempo dele. Então, nossa, acho muito importante essa profissão e fico muito feliz de você ter compartilhado isso com a gente, né? Grata por nos receber a TV Rica, né? Riqueza Canalizada aqui, e por fazer parte também dessa história, né? Compartilhar com a gente. Lívia, agora uma pergunta que não quer calar. Onde você quer chegar? Nossa, eu já imaginei tantas coisas, mas eu acho que à medida que eu
a gente vai acessando muitas pessoas, a gente vai entendendo que existe uma questão na família, assim. Que famílias desestruturadas vão gerando muitas questões. E eu queria muito, assim, ter no futuro, assim, algum instituto, alguma coisa que toda a família pudesse ser atendida. Que não seria só o filho que estaria sendo acompanhado ou uma orientação de pais, mas algo que toda a família pudesse estar sendo, sabe, estruturada para criar, educar esses filhos da melhor forma possível. Então, eu acho que alguma coisa relacionada à família, ainda não tem essa completude do que eu quero, mas eu tenho esse sonho com a família, assim, de trabalhar com a família, algo que pode acessar todas as áreas dessa família, todas as questões que abarcam essa família. Muito legal. Muito legal. Com muito propósito. Também é admirável. Bem admirável. Hoje em dia a gente sabe que no mundo a família não tem tantas estruturas mais, né? Não tem referências, né, boas. Temos, né, aqui perto. Mas, no geral, é muito difícil essa referência, né? Então, a gente precisa criar novas famílias e novas referências. Sim. Então, é bom esse acompanhamento. Muito legal. Quero agradecer muito por você ter recebido a gente. Quero agradecer por você compartilhar de tudo isso. E realmente, espero que todos que tenham acompanhado, né, que tenham assistindo, tenham, né, aprendido algo com a vida da Lívia, com a vida que ela tem, né, compartilhado com a gente aqui. A gente se vê no próximo programa. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.